sabe faz a hora, não espera acontecer. Com certeza. Né? Olha, se eu fosse ler o currículo dessa garota, dessa menina, dessa jovem muito talentosa, a gente teria que ter o programa só para ela, viu? O BG pode ser o mesmo, amigo. Pode manter aquele ali durante a entrevista, inclusive. Mas vamos lá, ela possui graduação em Direito pela Associação Caruaruense de Ensino Superior, especialização em Segurança Pública e Cidadania, mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente é advogada e compõe a Comissão de Direitos Humanos da OAB de Caruaru. É professora universitária e tem experiência na área de políticas públicas. Foi também secretária da Mulher e de Direitos Humanos de Caruaru. Nesse período nós servimos juntos a cidade na mesma gestão, né? Ela numa secretaria e eu na outra, que era a Fundação de Cultura. E com muito carinho e admiração e também muita honra, hoje temos conosco Elba Ravani. Bom dia e seja bem-vindo, querida Elba. Bem-vinda. Bom dia, Paulo Nailson, bom dia, Genderson. Obrigada por nos presentear, né, nessa manhã com a arte, né, da poesia. Bom dia, Lindenberg e Patrick e toda a equipe. Ok. Eu não sei se vocês me escutam bem. Não, tá tranquilo. Você tá bem. Elba, vamos voltar um pouquinho no tempo. O regime militar aplicava censura a diversas esferas da sociedade. Você poderia nos explicar como se deu esse processo, né, como ele aconteceu, que inclusive atingiu não só o jornalismo, né, também outras áreas da arte, do teatro e da cultura, naquele período? É importante a gente pensar, né, que a censura no Brasil ela teve basicamente 3 fases. E ela, como você destaca, ela não atacou apenas o conteúdo político das manifestações, o conteúdo artístico, né? Também tem uma dimensão da moralidade ou da falsa moralidade. Então, numa primeira fase, a gente poderia dizer que a censura ela era prévia porque os agentes da repressão iam até, né, as redações da imprensa ou até os teatros para que fossem realizadas, por exemplo, quando se tratava do teatro, uma apresentação prévia e só a partir daí era autorizado ou não, né, as apresentações e o acesso ao público àquela produção. Né? Quando se tratava de jornais, né, também ocorria em loco pelos agentes de segurança. Essa fase ela vai até os anos, né, o começo dos anos 70. Numa segunda fase, os artistas, os professores e professoras, né, através das suas produções literárias, de livros, pesquisas, os jornalistas precisavam enviar para a Polícia Federal as produções e a Polícia Federal autorizar ou não. E numa terceira fase, toda a produção artística e intelectual era enviada diretamente para a Central, né, que ficava ali em Brasília, São Paulo, Rio, enfim. O que é que acontece? A censura ela não era apenas do conteúdo, é importante a gente colocar, né? Além desse controle sobre a dimensão do conteúdo político, artístico e moral, também havia uma censura do profissional, da pessoa ou do artista. Então, por exemplo, a gente tem o caso de Chico Buarque, que se chegasse qualquer produção com o nome Chico Buarque, não se davam ao péssimo trabalho de fazer a avaliação, já se censurava ali de imediato. E aí ele vai utilizar, né, em várias produções artísticas o pseudônimo de Julinho de Adelaide. E aí vai conseguir divulgar, né, e colocar para o acesso do povo brasileiro várias músicas que são consagradas no nosso cenário. Inclusive a gente vai encerrar o programa com Cálice, né, que já tem várias metáforas nela. A gente vai falar um pouquinho disso no final, que ele compôs com Gilberto Gil, mas justamente nesse período. Lindenberg, tem uma pergunta? Bom dia, Elba. Bom dia, Lindenberg. Com a lei da anistia, em 1979, aprovada ainda dentro do regime militar, os crimes cometidos tanto por militares e por
também por revolucionários, foram revogados. Daí em diante começou a abertura democrática no Brasil. Como foi esse período até chegar nessa data de 3 de agosto de 1988? Lindenberg, primeiro a gente tem um desafio, né, que é problematizar a lei de anistia no Brasil, que era necessária e tudo, né, é uma grande conquista, mas há um problema quando se anistia os torturadores também. Né? Em vários lugares como Chile, Argentina, isso não acontece. Né? No Brasil aconteceu. E isso faz com que nós tenhamos violado o nosso direito à memória e à verdade. E aí eu já queria aproveitar, né, para recomendar 2 documentários, considerando que o debate do programa hoje também fala em torno, né, dos documentários, que é Torre das Donzelas e Cabra Marcado para Morrer, que foi um dos documentários, Cabra Marcado para Morrer, objeto de censura. É importante a gente destacar que essa fase de transição ela era necessária, né, essa abertura democrática que é fruto do processo de resistência do povo brasileiro, que ao final vai ser negociado pelas grandes lideranças políticas do nosso país, porque é necessária essa transição, mas nós falhamos o não responsabilizar os ditadores, né, a não responsabilizar os autores da censura, os autores da tortura. Esse processo de redemocratização ele vai ser consagrado com a nossa Constituição de 1988. E aí, né, nesse processo de transição, justamente no dia 3 de agosto de 1988, é redigido o texto que destaca na nossa Constituição a liberdade de imprensa, né, a liberdade de expressão, né, a liberdade intelectual, né, a liberdade artística, que vem na nossa contemporaneidade sendo pouco atacada. A gente não pode também deixar de considerar os processos de fragilização sociais e político pelo qual tem passado a nossa sociedade contemporânea, que faz aí não uma censura legal, mas um processo de censura social ou cerceamento da liberdade de expressão de vários meios de comunicação, da produção intelectual feita na universidade. E aí a gente não pode também deixar de problematizar que isso é fruto da nossa sociedade não conhecer, em razão do processo de negação da memória e da verdade, a real história do povo brasileiro e das atrocidades praticadas nesse período. Jamerson? Contemplado. Né? Exatamente, a gente queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa situação, né? Aí 32 anos depois da promulgação da Constituição Cidadã, se porventura nós estamos, de fato, quais são os desafios, né, que se desenham diante deste cenário atual? Gênesis, a gente tem um importante desafio, né? Primeiro não retornar a esse período. E para isso era muito necessário a gente reivindicar esse direito à memória e à verdade. Por quê? Porque nós não corremos, nós não estamos livres, melhor dizendo, nós não estamos livres de retornar a um período de censura legal, onde haja uma lei que faça um controle prévio do conteúdo a ser colocado à disposição do público. As pessoas às vezes pensam o direito como algo dado. Uma vez conquistado, né, não pode ser perdido. Pode sim. Então, o autoritarismo é um processo político, e os processos políticos, eles vão e vêm. Então, assim, é importante a gente ter muito cuidado e a população ter a compreensão que nós não devemos admitir de forma alguma a violação à nossa Constituição, que é muito expressa no artigo 5º e no artigo 220, que não será submetido à censura ou à licença a divulgação de conteúdos, seja artístico, político, científico, intelectual e assim por diante. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que nós possamos pensar que
o direito à liberdade de expressão é um direito conquistado, mas isso não significa que ele deve ser utilizado de forma abusiva, porque por nós não termos essa responsabilidade histórica de conectar o exercício do nosso direito com os processos de conquistas, muitas vezes a gente banaliza um direito tão importante que é a liberdade de expressão. E aí se reivindica a liberdade de expressão para prática de violação de direitos de outras pessoas. Ou seja, o nosso Código Penal... Elba, desculpa, é justamente esse ponto que a gente ia chegar agora. Quer dizer que eu sou livre para falar o que eu quiser, não só, digamos, aqui na rádio, ou em rede social, onde eu quiser. Eu tenho essa liberdade, sim. Porém, eu vou ser responsabilizado, né, eu vou sofrer as consequências também daquilo que eu estiver dizendo. Não é? Eu acho que cai nisso aí. Porque muita gente pensa que porque tem essa liberdade, vai poder usar do jeito que quer. Não. Ele também vai responder, até porque a própria Constituição, ela também limita, não é? Até onde você pode, de repente você está atingindo, você pode estar ofendendo alguém, a honra de alguém, ou até mesmo, como a gente citou no início, aquela questão desse dossiê, né, que está sendo revelado aí esses dias. Então tem a ver com isso que você está colocando. Exatamente, Paulo. Meus pais são agricultores, né? E assim, eu gosto muito dos ditados populares, que nos ensinam muito. E tem um ditado popular que diz, né? Meu direito termina quando a do outro começa, quando o direito da outra pessoa começa. Então, assim, nós não podemos exercer o nosso direito de liberdade de expressão violando, né, a integridade, a honra, a moral da outra pessoa. Se isso acontecer, é uma consequência da democracia a pessoa ser responsabilizada diante de um devido processo legal, né, e assim por diante. Além do mais, nós não podemos admitir, numa sociedade verdadeiramente democrática, que o direito à liberdade de expressão ele seja reivindicado para incitar o ódio, para incitar a violência, para incitar a prática de crime, né? Então é muito importante nós termos essa compreensão. Agora, essa é uma compreensão que atrela o direito à liberdade de expressão, né? Que é fundamental e que representa o fim da censura do nosso país, com um compromisso ético, com o processo educativo das pessoas, né, se manifestarem livremente, mas terem responsabilidade ao manifestarem a sua opinião. Então, eu não posso manifestar a minha opinião incitando o ódio a um grupo que eu discordo politicamente ou a um grupo que eu entendo que não são titulares de direitos legítimos, né? Então isso tem acontecido muito com a manifestação do machismo, do racismo, da LGBTfobia. Então, por você a pessoa ter uma compreensão de que aqueles sujeitos, eles não são, né, dignos de receber a proteção do Estado, então se manifesta, às vezes através do humor, através, né, de falas, incitação à violência. Então, não é o seu direito que está sendo violado, não é o seu direito à liberdade de expressão que está sendo violado. Não está havendo censura, até porque o controle não é prévio. O que está havendo né, a aplicabilidade dos direitos fundamentais, também previsto na Constituição, que diz, né, que todas as pessoas são titulares dos direitos fundamentais, então não pode ter a sua dignidade atacada. Então a gente não pode também deixar de reivindicar esse compromisso ético de todos os setores da sociedade, de produzir conhecimento, produzir arte, produzir cultura, produzir humor, que é tão essencial, né, para a constituição da identidade do povo brasileiro, mas fazer isso sem incitar o ódio, fazer isso com responsabilidade para que a sua conduta não reflita na violência contra determinados grupos. Então, certamente, final de semana, esse assunto ainda vai repercutir mais nas mídias do país, assim eu espero. Mas na segunda-feira, como nós dissemos, está sendo lembrado aí, no dia 3 de agosto, né, o fim da censura no país, e é claro que isso ainda dá muito debate. Nosso tempo, infelizmente, é muito curto,
mas assim, eu quero deixar, né, dito que foi muito precioso ter a sua participação aqui conosco hoje. Eu vou abrir o espaço também para o Gênesis Lindenberg agradecer, não sei se tem mais alguma coisa para colocar, até porque a gente já vai para o intervalo. Exato, assim, daria para passar horas falando sobre esse assunto tão importante e com uma pessoa aula, né? Tão cheia de conteúdo e de didática, né? A gente agradece profundamente pela sua participação e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Professora Elba, muito obrigado por esse momento enriquecedor. Até a próxima. Muito obrigada, eu agradeço imensamente ao programa. Lembrando que a censura ela tem 2 objetivos, né? Um é impedir que a verdade chegue às pessoas, o outro é produzir uma narrativa hegemônica, e eu tenho certeza que esse programa é uma grande contribuição para que a liberdade de expressão seja um direito cada vez mais consolidado na nossa sociedade. Muito obrigada e um grande abraço aos 3 amigos.